Conte a sua história, Débora. Na verdade, a minha história é bem difícil para mim falar, né? Eu estar aqui hoje, Paula quase me amarra, porque se ela não viesse, ela apanhava. Ainda é muito complicado para mim falar com ela, porque eu demorei 26 anos para ser diagnosticada. Eu tenho endometriose profunda, porque não tem cura, seguida de endometriose hepática. E tem uma grande vilã da endometriose, que se chama fator 5 de Leydig. Eu faço trombose. Eu tenho uma predisposição a ter trombose. O que significa que vocês podem não entender? Débora não pode tomar hormônio. Então ela tem endometriose e ela tem uma síndrome que ela tem resistência a hormônio. Então ela não poderia tratar a endometriose como a gente tratou. Continue, só para explicar aqui. Então, como eu descobri? Eu levei 26 anos. Então, nesses 26 anos, eu tive vários diagnósticos errados. Eu fiz 2 biópsias, né? E eu descobri a minha endometriose iniciando a minha 2ª biópsia da bexiga. Porque a endometriose profunda, ela altera os marcadores. E, na verdade, os meus marcadores viviam alterados. Então, eu fiz a minha primeira biópsia de intestino, porque era a mesma coisa, até água. Eu passava mal, Eu emagreci 8 quilos em 15 dias e todo mundo falava, Ave Maria, como ela tá magrinha, tá fazendo dieta, a dieta da água, né? E quando eu tava iniciando a sedação, que para mim foi uma coisa hoje ainda é muito difícil falar, porque eu só tenho 3 anos que eu fui diagnosticada. E quando eu estava entrando, eu já tinha 7 dias internadas no São Rafael, eu estava com 3 equipes tentando descobrir o que eu tinha. Débora, quais os sintomas durante os 26 anos? Infecção urinária de repetição. Teve períodos que eu passei 3 meses tomando antibiótico seguido. Então, eu sangrava pela urina praticamente todo mês. E era diagnosticada com infecção urinária de repetição. Né? E todas as vezes que ela tinha que dar antibióticos mais fortes, porque os médicos suspeitavam que era uma bactéria, que era tipo como se fosse a Big Bactéria, que estava sempre consistente. E a questão, o estresse. Exatamente. Você é uma pessoa muito estressada, você trabalha muito, você tem que diminuir. Então, o vilão sempre era o estresse, né? Então, foi realmente na minha 2ª biópsia que, quando ele estava me sedando, ele virou para mim e falou, descobrimos o que você tem. Eu estava com a equipe clínica, a equipe de infectologia e a equipe de urologia do São Rafael, né, para tentar descobrir. Porque, além de tudo isso, além da infecção de repetição, eu não sentia bexiga, minha bexiga ficava dormente, né? Eu sangrava e não sentia. Então, eu não sentia vontade, quando eu estava em crise, eu não sentia vontade de ir no banheiro, não tinha sensação. Eu sentia dores. Eu sentia dor. Então, eu falava, tá na hora de ir no banheiro, né? Só que o que as pessoas não entendem é que os anos passam e a gente começa a se acostumar com isso. Então, a dor para quem tem endometriose é normal. Eu tenho, meu índice de dor é altíssimo. Né? A gente desenvolve isso ao longo do tempo. Ele se acostuma. Então, quando ele me deu o diagnóstico, eu virei e falei assim, e agora? Eu vou tratar como? Eu não posso tratar. E a equipe vascular que me acompanha há 18 anos virou e falou assim, de jeito nenhum, não vai, não tem como, vai ficar anticoagulada, vai ficar o tempo todo.
e tal. Então, para mim, isso foi muito desgastante. Até que chegou o dia, né, que eu precisei fazer uma cirurgia, né, porque eu estava correndo risco de falência renal. A minha endometriose já tinha comprometido toda a minha bexiga, ela já tinha comprometido o ureter, já tinha comprometido o meu intestino, já estava no meu fígado e eu precisava fazer uma cirurgia. E foi uma cirurgia de altíssimo risco. Eu fiz tem 1 ano e 2 meses. E eu sabia que aquela cirurgia não era cura. Eu precisava fazer uma limpeza. Mas ali não era cura. Paliativo. Então... E aí você fez a histerectomia total, né? Eu fiz... Você tirou o útero? Contudo, com 1 ano, 12 meses da minha cirurgia. Tem 1 mês, né? Que você descobriu? Não, tem 6 meses que eu descobri. Foi. Ela voltou. Ela voltou. Ela voltou. Porque, assim, ó, quando faz a histerectomia, que tira o útero, tem uma chance... Quando no caso de Débora, eles precisaram limpar, inclusive, abdômen. Porque acharam no fígado e acharam no rim, né? E aí saiu limpando tudo. Então, o médico que limpou tudo, ele não achou mais nenhum ponto de coágulo. Então, vamos acreditar que ela está curada. Se a gente tira o útero, se não vai mais precisar produzir o endométrio, ela está curada. Mas aí descobriu, há 6 meses, que os ovários tinham ainda pontos, que devia ser muito pequenos, a ponto de um médico não perceber, e ela voltou a sangrar, porque o que é que acontece? Os coágulos, para vocês que estão em casa, como eu disse, a endometriose sangra para fora. Os coágulos que saem, eles se reproduzem. Isso, pedra então celular. Eles saem pequenininhos. Então pode ser que a gente aqui, quem tem endometriose, já tem coágulo, um exemplo, no fígado, no rim, mas está pequenininho. Caso a gente tire o útero, esses coágulos que estão lá se reproduzem. E aí é o que aconteceu com a nossa belíssima Débora, que achou que ia estar livre com a retirada do útero, mas aí agora tem 6 meses. Mas temos uma notícia boa para terminar o episódio de hoje. Não, tem. A notícia boa. Conte aí, eu quero sair da sua boca, né? Porque foi extremamente emocionante, a gente está muito feliz. Eu descobri, né, há 6 meses que... eu falo muito, que eu falo assim, meu Deus, eu preciso aceitar a endometriose. Acho que é por isso que ela é tão severa comigo. Eu falo que ela é muito traíra. Ela gosta, ela sempre dá uma rasteira. Né? Eu sempre estou esperando, eu falo assim, eu vou te pegar aqui. Ela vai, ó, eu vou por aqui. Então ela volta. Então eu falo assim, poxa, eu tô curada, não vou mentir não. Eu saí, eu curti, eu bebi. Ela tava vivendo, ela tava comemorando. Tava. Ela viveu os 6 meses de glória dela. Ela viveu os 6 meses de glória. Eu bebi, eu curti. E aí ela voltou de uma forma assim, surpreendente. Surpreendeu toda a equipe. E que ninguém descobria que era endometriose. E eu fui para 4 médicos. Novamente. Eu descobri que ela... E fiz uma nova biópsia. E aí uma médica, ela virou para mim e falou assim... Era a 4ª. Ela virou para mim e falou assim, Débora, eu não sou uma médica para cuidar de você. Eu vou te dar o nome de um especialista. Se ele não descobrir o que você tem, eu vou te caminhar para São Paulo. E aí, meu médico hoje é o Dr. Jorge Valente, né? E foi muito desesperador ouvir dele isso. Porque quando eu cheguei no consultório dele, ele olhou, eu levei tudo, né? Porque a gente anda com uma mala. De Exame, quem tem exame uma gente. mala. Aí eu levei tudo, não sei o que. Ele virou pra mim e falou assim, endometriose. Eu falei, nossa, santa. Querida, eu tirei o útero, querido. Eu limpei a bexiga. limpeza toda. Escolhi os melhores da Bahia. Que foi a dedo. Ele veio me dizer,
doido. Aí ele virou assim, olha, e eu não vou te dar um remédio, o remédio amanhã você vai ficar boa, não. Aí ele me colocou numa sala, aplicou um antioxidante. Aí eu comecei assim, então, né? Um antioxidante, com 3 dias eu tava melhor. E aí eu falei, e agora? Ela voltou, eu vou fazer o quê? Eu vou ficar me mutilando todo ano? Eu vou ficar o tempo todo correndo risco de ter trombose? A minha recuperação é surreal. Eu vou para um centro cirúrgico de uma forma desesperadora, porque eu tenho medo ao entrar e medo de não sair, né? Eu não posso fazer cirurgias plásticas, nada disso. Eu falo, meu Deus, nada. Graças a Deus precisa, né? Porque a mulher tá uma boneca, né? Graças a Deus. E aí eu falei assim, meu Deus do céu, nada de vaidade. Não tem vaidade. E todo ano eu vou ficar me mutilando. E ele chegou pra mim e falou assim, você confia em mim, Débora? Aí eu falei, olha, eu sou muito questionadora. Eu acho que todas nós somos. A gente já passamos por tanta coisa e tantos médicos erraram. Meu Deus, eu questiono mesmo. E se ele falar que não vai responder, eu vou fazer uma cara feia, eu levanto e vou embora. Porque médico que é bom, ele responde. Profissional que é bom, ele não pensa 2 vezes, ele vai responder. E profissional, quando é bom, quanto mais você questiona, mais ele gosta de falar, mais ele gosta de mostrar. Eu me acabo com o doutor Jorge. Ele vira pra mim e fala assim, me pergunte, porque amanhã eu vou lançar no Instagram essas perguntas todas. E ele virou pra mim, você confia em mim? Aí eu virei pra ele assim, confio. Ele virou pra mim e falou assim, vamos começar a dosar hormônio. Eu olhei assim pra cara dele e falei, lascada. Meu Deus. Ele deu desespero. Eu falei, aí minha equipe, né, vascular, que cuida de mim há 18 anos, eu tive embolia pulmonar pós-parto, tive trombose e embolia pulmonar. E aí eu virei pra ele assim, quando chega no consultório dele, dizendo que eu tô com hormônio, doutor Leandro, doutor Sérgio vai me matar. E aí ele falou, confia, eu vou dosar você, vou dosar o hormônio certo, a forma certa, e não sei o quê, isso há 6 meses atrás. E começamos os testes. Ele foi monitorando, vamos começar com esse, dosagem essa. Até chegar na dose. E aí quando foi, tem 15 dias. Tem 15 dias. Tem 15 dias. Que encontraram. Ele fez todos os meus exames e falou assim, encontrei a sua dosagem. Agora você vai ganhar um chip. E tem 15 dias que eu coloquei meu primeiro chip. E pra mim é uma vitória muito grande. É uma vitória. E ontem, e aí a gente falou assim, eu precisava ouvir da minha equipe vascular que estava tudo bem. O doutor Jorge vai me matar, né? Mas óbvio, se ele viu na cordência e vou mandar pra ele, é que ele vai me matar mesmo. E eu cheguei para o doutor Sérgio e o doutor Leandro e falei assim, tô com chip. Aí ele virou e disse, não, já chega aqui, já disse que tá com chip, ele pergunta se pode. Agora a gente tem que ver qual é a situação. E aí, só que eles já vinham acompanhando, né? Uhum. E aí ele olhou pra mim e falou assim, pois, você não vai ficar anticoagulada. Eu falei assim, obrigada, pai, eu chorei tanto. Aí ele falou assim, ele fez tudo certo. Ele dosou certo. E ele colocou a quantidade certa. E ele escolheu os hormônios certos, então você pode usar. E ele virou pra mim, eu tenho fator 5 de Lenda, eu tenho uma mutação, né? Eu sou recessiva, mas eu tenho. E eu já tive episódios. Então, você pode tratar com hormônio, sim. Eu levei 26 anos para poder ser diagnosticada, 3 anos, 26 anos para ser diagnosticada. E hoje eu falo pode, o hormônio pode, se for administrado de forma correta, de forma responsável. Então, é libertador. Legal. É isso aí. E eu não sei se vocês sentiram a mesma coisa, mas
ao decorrer que ela ia contando a história, você ia sentindo a aflição que ela sentiu, mas ao tempo que ela ia contando as vitórias, é como se eu senti como se eu estivesse vivendo a mesma coisa, porque eu acompanhei um período, né, no período da cirurgia, a gente estava ali juntas, então ouvir você contando agora é como se eu estivesse vivendo tudo isso. O período ruim, que eu fiquei, sabe quando você tá apreensiva, você quer se encolher, ouvindo você contar a parte ruim, a parte difícil, a parte dolorosa, mas o sentimento de alívio, de felicidade, de você contando as vitórias, as pequenas vitórias que você foi fazendo ao longo do tempo, é como se eu estivesse vivendo isso também. Então, eu acho que uma das coisas que faz a gente se unir é justamente você entender do outro, né? o que a outra tá passando, né? Sentir, entender e acolher aquilo como se fosse algo que nós estivéssemos vivendo também. Então, ver você falando isso, eu me senti aliviada. Sim, imagine pra mim que acompanhei a de todas vocês, né? Então, assim, eu ouvindo vocês, pra mim eu não fui pega de novidade, porque eu acompanhei todas vocês e eu sei o quanto é difícil esse caminho. Mas por isso que eu convidei para estar aqui junto com todos os episódios a minha querida amiga Adriana Fialho, que é cirurgiã dentista e terapeuta holística. E ela vai encerrar todos os episódios trazendo pra gente um entendimento mais energético, trazendo pra gente mais além do que a gente ouve aí, da ciência, da parte científica da coisa, mas de tudo que você ouviu e de tudo que eu botei você para estudar, o que é que você tem a dizer sobre essa endometriose e adenomiose com o ser feminino, com o ser mulher? Gente, antes de mais nada, eu quero dizer que eu estou profundamente impactada e que me solidarizo com as falas de cada uma. Meu nome é Adriana Fialho, Paula já colocou, eu sou cirurgiã dentista. A gente não perde o conhecimento, né? Mas eu estou aqui como terapeuta, eu faço atendimentos online e também presencial aqui em Feira, no Espaço Terapêutico Três Marias, que fica aqui no edifício Premier. E quando Paula me convidou para estar aqui com vocês, é com a intenção de a gente trazer um outro olhar acerca do que é saúde. Porque saúde não é apenas a ausência de doença. E a OMS já traz isso, né? A saúde como sendo um bem-estar físico, mental, psicoemocional e ainda acrescenta um outro bem-estar que é qual? Energético. Espiritual. E a gente falar de espiritualidade é a gente trazer um olhar para o não tangível, ou seja, aquilo que a gente não pode tocar. Falar de espiritualidade não necessariamente é remeter a um vínculo religioso. Então, falar de espiritualidade é eu buscar uma outra percepção que me conecte ao sutil, àquilo que eu não posso ver, não posso tocar. Então, quando a gente fala de tudo isso que acontece como um processo de adoecimento, é a gente entender que a gente não é só esse ser físico, mas a gente é um ser integral. Quem foi que falou de saúde integral? Que foi você, não foi? Que buscou também de buscar um outro olhar, né? Com outras possibilidades, cuidar da alimentação, da atividade física, do estado mental. E aí a gente acrescenta também esse lado daquilo que a gente não pode ver, do não tangível. E nesse não tangível existe essa nossa anatomia sutil. Os orientais já trazem muito essa visão milenar, né? Que nós somos seres que não temos um lado só. Somos mulheres, mas habita em nós também o masculino. Como também nos homens habita o feminino. Então, quando a gente fala de adoecimento nessa visão holística, integrativa,
Quando a gente fala do adoecimento nessa nossa região da pelve, a gente vai buscar a conexão justamente com esse feminino. Porque a gente sendo mulher, tendo os dois lados, o masculino e o feminino, o ideal é que haja um equilíbrio entre as duas forças. E o ideal é que prevaleça em nós o feminino, já que somos mulheres. E o que é que o feminino traz pra gente? O feminino traz a nossa sensibilidade, o nosso acolhimento, a nossa sutileza, aquele lado que a gente vai se mostrar mais sensível, mas não necessariamente demonstrar fraqueza. É isso que a gente também precisa entender, que sensibilidade, amorosidade, generosidade, acolhimento não significa ser fraco, mas sim é eu entender esse meu lugar em mim. Então, quando a gente fala desses adoecimentos, de qualquer coisa que aconteça nessa nossa região pélvica, está chamando a gente para a gente olhar para o nosso feminino, para a gente acolher aquele nosso lado mais sensível. Aí você pode dizer assim, não, mas eu sou uma pessoa sensível, eu sou uma pessoa calma. Mas não é só o jeito que você se expressa, é principalmente como é o seu mental. Será que nós não somos mais mentais? Será que o nosso masculino não está sobressaindo? E quando eu falo de ser mais mental, é aquele padrão de mulheres muito controladoras, perfeccionistas. Vocês estão entendendo por que eu trouxe ela? Vocês estão entendendo por que eu, ouvindo ela falar na visão holística sobre endometriose e adenomiose, à medida que ela foi falando, eu fui olhando para Nayara, para Rai, para Débora, para Thalita, e eu identifiquei em todas nós, e para mim mesma, obviamente a primeira, e eu fui identificando esse ponto em comum da gente. Em algum lugar na nossa vida, a gente precisou, e eu não estou dizendo que a gente fez errado, mas a gente precisou silenciar mais o feminino e fortalecer mais o masculino. E nesse desequilíbrio de energia, a gente se encontrou na endometriose e na adenomiose. Então, o que eu mais achei interessante da fala de Adriana no meu consultório, e por isso que eu falei quando eu estava conversando com Débora sobre fazer essa roda, eu falei, pode estar todo, eu quero as meninas e eu quero a Adriana. Porque já tem médico demais falando sobre a doença já. Já tem psicólogos falando sobre a doença. Mas essa visão de Adriana é diferente. E aí é pra gente também começar a prestar atenção, já que a gente cuida da alimentação, de fazer terapia, de atividade física. Mas será que a gente tá cuidando do nosso feminino? Eu já vou dizendo, eu não tô. Eu já marquei consulta com ela. Entendeu? É toda semana. É toda semana. Ela vai sair daqui agora com 4 pacientes, certa? Entendeu? Porque é isso. Porque não adianta a gente fazer todo o cuidado e se tá faltando também isso. E a gente entender que quando a gente tá nessa roda aqui, os meninos que estão aqui por trás das câmeras, mas nós somos a grande maioria aqui feminina, né? A gente não tá falando só sobre nós. A gente está falando de toda uma ancestralidade. Então, é um adoecimento. Quando você fala assim, eu senti, eu também senti, eu não tenho endometriose, mas à medida que ela foi falando, cada uma de vocês foi falando, eu fui sentindo, é porque a gente se conecta, né, com a dor da outra. E quando a gente fala desse feminino, a gente também considera aquelas que vieram antes de nós. Então é esse olhar que também precisa mudar, sabe? O olhar de honrar a nossa ancestralidade. Muitas vezes, sem perceber e inconscientemente, a gente reproduziu ou ainda reproduz algum padrão de alguma ancestral nossa. Se a gente for buscar
uma tia tataravó lá atrás, se for conversar, começar a fazer a árvore genealógica da família, você vai dizer assim, olha, lá atrás teve uma também que era assim, que tinha esse processo, que tinha esse padrão. Então, assim, energeticamente a gente reproduz. Mas também, como vocês também viram, não é uma sentença, é uma coisa que pode, é chamado para olhar. E que pode também ser solucionado no sentido de você também aprender a conviver com isso, né? Então, quando se está em crise da doença, o que é que vem? Vem muito estresse, não vem? Vem muita dor, vem muita falta de paciência, vem muita fadiga. Então, assim, é um chamamento também do corpo para dizer assim, opa, presta atenção. Você tá demais. Vamos, ó. Quer tranquilo. Dá uma desacelerada, vamos olhar para isso, né? Então, assim, e ver, não é o papo da agora, a gente vai ter outro momento para falar, mas também existem as chamadas dores emocionais por trás de tudo isso. Sim. Mas isso aí é uma conversa para um outro episódio. Por hoje, por esse, já foi tapa na cara, né? A gente já tá saindo aqui meio tontecido. Mas era essa a minha intenção. A gente ouvir histórias diversas e se encontrar no final com esse olhar diferente, que eu acho que nem vocês sabiam desse olhar que eu quis trazer também de surpresa para vocês, minhas convidadas, de estar olhando para esse feminino com mais acolhimento e com mais doçura. Fiquem ligados nos próximos programas que a gente vai trazer mais conteúdo sobre isso.